uh, I would like to say hello, greetings to you. Eu gostaria de dizer oi para vocês, cumprimentá-los. And I'd like to start with having you hear from my wife. Is that okay? Eu gostaria de começar com vocês ouvindo a minha esposa, pode ser? It's a pleasure for me to be here with you this trip. É um prazer estar com vocês nessa noite, nessa viagem. I didn't have the privilege of joining Joel on his last visit, Eu não pude estar com o Joel na sua última visita, but I've heard great things about your church and what God is doing here in your midst, and we're excited about it. mas eu tenho ouvido muitas boas notícias sobre o que Deus tem feito no meio de vocês e eu estou muito feliz com isso. Amen. It's always exciting to come to Brazil and see what God is doing and how God is moving. We go home encouraged by you. É muito bom vir para o Brasil e ver o que o Senhor tem feito, o que Ele está movendo nessa nação, e nós voltamos para o nosso país encorajados por vocês. And thank you. Obrigada. Joel just wanted me to share with you a little bit about our family. If you remember, we have 3 daughters. A gente quer compartilhar com vocês um pouco sobre a nossa família. Nós temos 3 filhas. We're living in California. Nós vivemos na Califórnia. We are both from California, and in 1990 we went to serve as missionaries in Ecuador, South America. Nós somos naturais da Califórnia, mas nos anos 90 nós fomos como missionários para o Equador. Y por eso hablamos español. E por isso falamos espanhol. In 2001 we returned back to the United States as our base of ministry. E em 2001 nós voltamos para os Estados Unidos para a base do nosso ministério. And just our daughters were born in Ecuador, As nossas filhas nasceram no Equador, but obviously they're grown now. mas elas já são adultas. We are very excited. Our oldest daughter was married about 4 years ago, Nós estamos muito felizes. Minha filha mais velha se casou há uns 4 anos. and our daughter Sarah made us grandparents this year. E a nossa filha Sara nos fez avós nesse ano. We're very excited about our grandson. This is Levi James. Nós estamos muito felizes com nossos netos. Esse é o Levi James. He just had his first birthday on Friday. Ele teve seu primeiro aniversário de 1 ano na sexta-feira. We're very excited. We're very blessed. Nós somos muito abençoados. And we have our other 2 daughters are living in California. They've graduated from college and asking the Lord to show them plans for their future. E nós temos outras 2 filhas que estão na Califórnia, já se formaram na faculdade, estão esperando do Senhor os planos para o seu futuro. It's good to be here with you, and we're excited about what the Lord's going to do this evening. Eu estou muito feliz de estar aqui, é muito bom estar com vocês e eu quero ver o que Deus vai fazer nessa noite. Thank you, Celise. God bless you. Obrigada, Deus te abençoe. Aplauso. We are so excited to hear about what God is doing in your midst. Nós estamos muito felizes em ouvir o que Deus tem feito no meio de vocês. I talked with Pastor Harold's sister on the way over here, Eu falei com a irmã do pastor Haroldo na vinda para cá, and she just was sharing all the good things that are happening in this church. e ela estava falando para mim todas as coisas boas que estão acontecendo nessa igreja. She also volunteered to wash our clothes in her house. Ela também se voluntariou para lavar nossas roupas na sua casa. Cake, the hotel would have charged, $150 or something, and she said, "Let me just do this." So what a blessing! O hotel nos cobraria uns R$150, mas ela falou, não, deixa que eu faço, isso é uma bênção. I think $150. No, $150. $150. And so praise God for just no, I'll do this. Então, Deus abençoe ela, eu vou fazer. So, but just really, I have such good memories of Harold Eu tenho tão boas memórias do pastor Haroldo, eating pizza late at night. comendo pizza tarde da noite. Last time we were here, we celebrated their 30 years marriage. Na última vez que eu estava aqui, nós estávamos celebrando os 30 anos de casamento. Their son sang a song. E o seu filho cantou uma música. And so it's just what a joy to be back here.
E é tão legal estar de volta, é uma alegria estar de volta aqui. and to see many more people here than last time. E ver tão mais pessoas nessa noite do que da outra vez. We've been hearing about the growth of your church. Nós temos ouvido a respeito do crescimento dessa igreja. Almost 100 cells, Quase 100 células, grupos de 1,000 crescimento. people. 1000 pessoas. Praise the Lord. Glória ao Senhor. And this is Jesus. God is working. E isso é Jesus, Deus está trabalhando. And last time I talked about making disciples through cell ministry. E da outra vez eu falei sobre fazer discípulos através do ministério em célula. This is really what God has been showing me lately is making disciples. É o que Deus tem mostrado para mim ultimamente, o fazer discípulos, The biblical foundation. a fundação bíblica. But tonight I want to talk about some of my earlier research. Mas essa noite eu quero falar algo sobre as minhas últimas descobertas e pesquisas. In this book, Home Cell Group Explosion. Nesse livro chamado Explosão da Célula. Has anybody ever read this? Alguém já leu este livro? 1, 2. 2. This one, Liderar, you can buy it back there. Esse aqui, Liderar, vocês podem comprar lá atrás. This is also about what I'm going to talk about tonight. Esse também fala sobre o assunto que eu vou tratar essa noite. So if you want to go deeper in what I'm going to be sharing tonight, these two books. Então, se você quer ir mais profundo naquilo que eu vou pregar essa noite, são esses 2 livros. You know, but just to give you a little bit of background about myself, again, we were missionaries in Ecuador. Então, um pouquinho mais da minha história, nós fomos missionários no Equador. Here are my daughters selling my books, praise the Lord. Aqui estão as minhas filhas vendendo os meus livros, glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. But I was born and raised in Long Beach, California. Mas eu fui nascido e criado em Long Beach, na Califórnia. My dad was a professor of psychology at a university. O meu pai era professor de psicologia na universidade. My mother was a professor of child development at the same university. E a minha mãe era professora de desenvolvimento de criança, desenvolvimento infantil na mesma universidade. I like to say I've been analyzed all my life. Eu gosto de dizer que eu fui analisado a vida inteira. Pero sabemos que la educación no puede satisfacer. Mas nós sabemos que a educação só não pode satisfazer. Y entré en las drogas, meditación transcendental. Então eu entrei nas drogas, na meditação transcendental. Tenía pelo hasta acá, no puede creer, ¿no? Eu tinha os cabelos até aqui, ninguém acredita, né? But this is Joel before I got saved. Mas esse é o Joel antes de Deus me salvar. Pero en mi cuarto clamé a Cristo E no meu quarto eu clamei a Cristo. y Él me salvó. E Ele me salvou. Y estamos acá para celebrar a Cristo. E estamos aqui hoje para celebrar a Cristo. Solo Cristo. Somente a Cristo. And really my first ministry E o meu primeiro ministério was leading a cell group. foi de liderar uma célula. I was only 2 years old in Jesus. I was only a Christian for 2 years. Eu era cristão há somente 2 anos convertido. And my little brother Andy said, "Would you lead a cell group in my parents' house?" E o meu irmãozinho Andy falou: "Você não quer liderar uma célula na casa dos nossos pais?" God delivered Andy from homosexuality. E Deus livrou o Andy da homossexualidade. Andy's been married now for 35 years. E o Andy agora está casado por 35 anos. He has 4 children. Tem 4 filhos. And his ministry is to rescue homosexuals for Jesus. E o seu ministério é resgatar homossexuais para Jesus. But we ministered together. This is still the house of my mother. My mother is 92 years old and she still lives there. Essa ainda é a casa da minha mãe. A minha mãe já tem 92 anos e ela ainda mora ali. But we learned together, we grew together. E nós crescemos juntos, nós aprendemos juntos. And God launched me into cell ministry. E Deus então me propulsionou para o ministério de células. I didn't know it back then. Eu não sabia sobre isso. But this is this is where God sovereignly wanted me in that cell group to experience community, to grow and to develop as a disciple of Jesus. Mas esse era o plano de Deus quando me colocou nessa célula, me fazer crescer e entender os planos de Jesus, sendo um discípulo de Jesus. And here I am today still talking about cell ministry. E tô eu aqui de novo ainda falando sobre o ministério de células. God is sovereign. Deus é soberano. He knows what he's doing. Ele sabe o que ele está fazendo. And really a lot of people wonder, well, what are some reasons that
you know, I can't lead a cell group. I can't do this. And a lot of people have different reasons why they can't lead a cell group. Muitas pessoas ficam pensando em várias razões nas quais elas dizem, eu não posso ser um líder de célula. I'm not good enough. Eu não sou bom o suficiente. I'm too shy. Eu sou muito tímido. I don't have enough education. Eu não tenho uma educação apropriada. And really, this was the study that I did, my PhD degree. E esse é um estudo que eu fiz, é o meu PhD, o meu título de PhD é nisso. 700 cell leaders in 8 countries. 700 líderes de células em 8 países. I studied under Peter Wagner. Eu estudei Pedro Wagner. Eu estudei Peter Wagner. And I found the same factors in each culture. E eu achei sempre os mesmos fatores em cada cultura. What makes a cell grow or not grow? O que faz uma célula crescer ou não? I talk about these findings in here Eu falo sobre essas descobertas aqui no explosivo and in here. e nesse outro também, liderar. But I'd like to share with you a few things that have nothing to do with effectiveness as a cell leader. E eu quero hoje falar sobre algumas coisas que não tem nada a ver sobre a eficácia do líder. In the questionnaire, there were 29 questions. No questionário tinham 29 perguntas. And the last 3 questions were, have you multiplied a cell group? E as últimas eram, você já multiplicou a célula? When was the last time you multiplied a cell? Quando foi a última vez que você multiplicou a célula? How many times have you multiplied a E cell? quantas vezes você multiplicou a célula? The other factors had to do with personality and gifts. E os outros fatores tinham a ver com personalidade, com talentos, com dons. But really, one of the questions was, what kind of personality do you have? Uma das perguntas que eu tinha era, que tipo de personalidade você tem? I really thought that I would find that the extroverted were more effective at cell leading. Eu percebi que as coisas exteriores a isso eram mais importantes para ser um líder. But the study showed that the introverted were just as effective. Mas eu achava que as coisas exteriores eram mais importantes, mas minha pesquisa mostrou que são as coisas interiores que são mais importantes. Personality has nothing to do with effectiveness in leading a cell group. Personalidade não tem nada a ver Has nothing to do with being an effective cell leader. porque a personalidade não tem nada a ver com ser efetivo como um líder de grupo. If you're timid, Se você é tímido, God will use you just as much as if you're extroverted. Deus vai te usar da mesma maneira se você fosse extrovertido. The study showed that the introverted oftentimes were better at listening than those who were extroverted. Os aspectos interiores se mostraram melhores de se ouvir do que os exteriores. I want to encourage you tonight. Eu quero te encorajar nessa noite. Whatever personality you have, Qual seja a personalidade que você tem, God will use that Deus vai usá-la for His glory. para a sua glória. No tiene nada que ver con la personalidad. Não tem nada a ver com a personalidade. Los tímidos, los introvertidos son tan efectivos como los extrovertidos. Os tímidos e os introvertidos são tão efetivos quanto os extrovertidos. Really, the study revealed that leaders those who were introverted were just as effective as the extroverted people. A pesquisa mostrou que os introvertidos eram tão efetivos quanto os extrovertidos. The other question was, I just want to encourage you that the Psalms 139 says that God has created you. Eu quero te encorajar com o que diz em Salmo 139. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Jeremiah says this, Jeremias diz, that God has formed you in the mother's womb. antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. You are God's missionary. Você é um missionário de Deus. God's brought you in Blumenau Deus te trouxe para Blumenau for a purpose. com um propósito. He's placed you in that neighborhood. Ele te colocou naquela vizinhança. You are God's missionary. Você é um missionário de Deus. God has created you from the foundation of the world. Deus te criou desde a fundação do mundo. You are much more effective than I will ever be. Você vai ser mais efetivo do que eu já fui alguma vez. He's given you a job in Blumenau. Ele te deu um emprego em Blumenau. You're God's missionary right there. Você é o missionário de Deus lá
Let God use you Deixa Deus te usar wherever you are. onde quer que você esteja. The other question on my survey was spiritual gifts. A outra pergunta no meu questionário era a respeito de dons espirituais. I really thought that I would discover that those with the gift of leadership were effective in leading a cell. Eu achei que eu ia descobrir que aqueles que tinham o dom de liderança seriam mais efetivos para liderar uma célula. Some famous pastors say that you have to have the gift of evangelism to effectively lead a cell. Alguns pastores estão dizendo que você precisa ter o dom do evangelista para ser efetivo como líder de célula. But the survey didn't show that. Mas o meu questionário não mostrou isso. 25% of those 700 cell leaders said that they had the gift of teaching. 25% daqueles líderes tinham recebido o dom da liderança de ensino. 20% dijo que tenía el don de liderazgo. 20% dizia que tinha o dom da liderança. 19% evangelismo. 19% de evangelismo. El punto es que no hubo un don más importante que el otro. Los líderes efectivos llevan a su grupo con muchos dones. No depende de un don. A verdade é que não depende de um único dom. Os líderes efetivos chegam em suas células com uma multiplicidade de dons. No use eso como una excusa. No tengo el don. No puedo dirigir un grupo. Dios quiere usarte a Não ti. usa isso como desculpa. Eu não tenho o dom. Deus quer te usar. Dios quiere que tú, como Joel cuando tenía 2 años, Dios quiere usarte con los dones que tú tienes. Deus quer te usar com os dons que tu tens, Con la personalidad que Él te ha dado. com a personalidade que Ele te deu. Tú eres el misionero de Dios donde tú estás. Tu és o missionário de Deus onde tu estás. Tú puedes participar en el grupo, ser parte del equipo del grupo. Dios quiere usarte. Você pode participar do grupo, ser parte do grupo. Deus quer te usar. Y aún en el proceso de ministrar, tú vas a crecer. E nesse processo de ministrar, tu vais crescer. Tú vas a ser un discípulo de Jesucristo. Tu possa ser um discípulo de Jesus Cristo. No permite que el diablo dice, tú no eres el tipo de líder, tú no tienes el don, tú no tienes la personalidad. Não deixa o diabo dizer, você não é esse tipo de líder, você não tem o dom, você não tem a personalidade. ¿Recuerdas lo que dice en 1 de Corintios 4:7? Olha o que diz 1 Coríntios 4:7, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que você tem que não tenha recebido? Aleluya, aleluya. Un aplauso para Jesucristo. Aplauso a Jesus Cristo. Otro factor en el estudio fue el sexo del líder. Las mujeres pueden dirigir mejor que los hombres de las mujeres. Outro fator do meu estudo foi também o gênero ou o sexo, que tem gente que diz as mulheres são melhores líderes, outros dizem que os homens são melhores. Absolutamente nada que ver. Não tem absolutamente nada a ver. Los hombres y las mujeres son iguales en dirigir grupos con efectividad. Os homens e as mulheres são iguais em dirigir com efetividade um grupo. Y recuerda, más de 70% de los líderes de la iglesia de David Cho son mujeres. Olha, mais de 70% dos líderes na igreja de David Cho são mulheres. Un aplauso para las mujeres. Aplauso para as mulheres. Pero hombres, necesitamos también hombres de Dios que se levanten para un liderar, ¿no es cierto? Un aplauso para los hombres. Come on, men of God. Yes, we can do this. Vamos lá, homens de Deus, vocês podem fazer. Otro factor fue educación. Outro fator foi a educação. Yo pensé, en la encuesta, algunos dijeron que solamente tenía una educación de 6º grado, o sea, de 6th grade education. Alguns diziam que era necessário ter uma educação de 6º grau. Otros PhDs. Outros diziam que tinham que ser PhDs. Pero no hubo una conexión en cuanto a efectividad de dirigir un grupo y en la educación. Mas isso também não teve uma conexão com a efetividade de dirigir um grupo, a educação. If there was any tendency in the survey, it was those with less education were more effective. Na verdade, se houve uma tendência nesse questionário é que aqueles que tinham menos nível de educação eram mais efetivos. If you have a PhD, Se você tem um PhD, God can still use you. Deus ainda pode te usar.
But don't let your education get in the way. Mas não deixa o teu diploma ficar no caminho. No diga, oh, yo soy el don de Dios. Gloria a Dios que Dios me ha escogido. No. Não diga, glória a Deus que Deus me fez, eu sou o dom de Deus. Não faz isso. Debe decir, oh, Señor, úsame a mí. Diga, Senhor, usa-me a mim. No puedo. Eu não posso Pero sozinho. tú estás en mí, Cristo. Mas tu estás em mim, Jesus. Dios usa las personas con debilidades. Deus usa as pessoas com debilidades. Eso fue el resultado de mi estudio. Esse foi o resultado do meu estudo. Que las personas más débiles Que as pessoas mais débeis son las personas más efectivas. são as pessoas mais efetivas. He visto en mis viajes que los que ni pueden leer pueden ser efectivos, líderes efectivos. Eu vi nas minhas viagens que aqueles que não podem nem mesmo ler também podem ser líderes efetivos. Estuve en Indonesia y aún los líderes más efectivos son los taxistas humanos que llevan a la gente por mano, o sea, pero son personas de oración. Eu estive na Indonésia e lá eu vi que tem líderes muito efetivos naquela nação que são aqueles motoristas de táxi que carregam o táxi como se fosse um tuk-tuk. Eles são os mais efetivos. O sea, Dios quiere usarte, Ou seja, Deus quer te usar. pero la clave es que tú estás diciendo, oh Señor, tú eres el vid, you're the vine, I'm the branches, use me. Mas a chave é você dizer, Senhor, tu és a videira, eu sou somente os ramos, me usa. Amén. Amém? This is the result of my study. Então, esse é o resultado do meu estudo. Go ahead and read that. Encorajamento. Líder de célula, tenha coragem. Seja você homem ou mulher, com muita ou pouca educação formal, casado ou solteiro, tímido ou extrovertido, um mestre ou um evangelista, você pode fazer sua célula crescer. God is calling some of you Deus está chamando alguns de to vocês step up to the plate, para vir até aqui, to be disciples, para ser to discipulados. say, cell leader, yo estoy listo para ayudar en formar parte de un equipo. Para dizer, eu estou pronto, eu estou apto para ajudar a formar uma equipe. Yo voy a aún permitir que Dios me use en mi debilidad. Eu vou permitir que Deus me use na minha debilidade. And you're going to become a disciple of Jesus E Christ. você vai se tornar um discípulo de Jesus Because Cristo. we grow Porque nós as crescemos we give. enquanto nós damos. And that's what I found in this study. E foi isso que eu descobri nesse estudo. The conclusion of my study A conclusão do meu estudo was that anybody can effectively lead a cell group. é que qualquer pessoa pode liderar uma célula Tú también. e multiplicá-la com sucesso. Você também. Hermanos, estoy muy contento por lo que Dios está haciendo en Blumenau. Irmãos, eu estou muito contente pelo que Deus está fazendo em Blumenau. Esta iglesia de Abba es una iglesia de Dios. Cristo está. Essa igreja, Aba, é uma igreja de Deus. Deus está aqui. Pero hay más. Mas há Hay mais. más gente. Há mais Hay más gente. personas Há perdidos. mais perdidos. Y Cristo, cuando Él vio la cosecha, dijo, ora al Padre para levantar más obreros. Foi Jesus que disse, orem ao Pai para que Ele mande mais obreiros. He's looking for more obreros. Ele está procurando por mais obreiros. More people Mais who will pessoas say, here, my Lord. que digam, estou aqui, Jesus, What a Senhor. privilege Que that privilégio that before Jesus comes, que antes de Jesus vir, that you can be His instrument. que você pode ser seu You can be His instrumento. labor. Você pode ser seu trabalhador, He seu could even obreiro. he could take the stones if He wanted Ele to. poderia pegar as pedras se ele But quisesse, He's chosen to use mas you. ele escolheu você. Que lindo. And I hope that tonight, E eu espero que hoje à noite many of you will say, muitos digam, Lord, I'm weak, Senhor, eu sou but fraco, I want you to use me. mas eu quero que tu me uses. I want to become your disciple. Eu quero me tornar teu discípulo, The harvest is plentiful. porque a colheita é grande The labors are few. e os trabalhadores são And poucos. God in His sovereignty E Deus, em sua soberania, has brought you to Blumenau te trouxe para Blumenau for a purpose. com um He's propósito. given you that job Ele te deu este emprego for a purpose. com um propósito. You're God's man. Você é um homem de Deus. You're God's woman. Você é uma mulher de But He's Deus. looking for people. He's looking for an army Mas Ele está procurando por um that's going to rise exército up que vai se and levantar be counted for His glory. e vai se levantar para a sua glória.
En Ecuador, cuando estamos... Un aplauso para Jesucristo. Aplauso a Cristo. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Aleluia. Go ahead and read that. Qual é a sua desculpa? Demóstenes, o maior orador do mundo antigo, era gago. Gago. Gagago. Quando tentou fazer seu primeiro discurso público, a plateia riu até ele deixar a tribuna. Demóstenes, Júlio César era epilético. Beethoven era surdo, assim como Thomas Edison. Charles Dickens era aleijado, assim como Handel. Homero era cego, Platão era corcunda. Sir Walter Scott era paralítico. Eles se recusaram a se agarrar às desculpas comuns para o fracasso. Elas transformaram suas pedras de tropeço em caminho. Estas personas fueron inconversos aparte de Beethoven. These people that you just saw were non-Christians except for Beethoven. Todas essas pessoas não eram cristãs, com exceção de Beethoven. What's your excuse? Qual é a tua desculpa? God says he looks for weak people. Deus diz que ele procura pelo fraco. He can only use weak people. Ele só pode usar os fracos. It's in that very area of weakness Essa área de fraqueza that God is going to use you. é onde Deus vai te usar. Maybe you can't talk very well. Talvez você não possa falar muito bem, God will use you in that area. mas Deus vai te usar nessa área. Maybe you're very quiet. Talvez você seja uma pessoa quieta. God is going to come through. Deus vai agir. Jesus is going to use you in your weakness. Jesus vai te usar na sua fraqueza. In our weakness, Na nossa fraqueza, God is made strong. Deus é feito forte. He uses weak people. Ele usa pessoas He fracas. looks for weak people. Ele olha pessoas So that he fracas, might ele be procura glorified. para que ele seja glorificado. You're one of them. Un aplauso para Jesucristo. Aplauso a Jesus Cristo. But there was two factors Mas houve dois fatores of those who were used by Jesus. daqueles que eram usados por Jesus, Those who were able to lead an effective cell group daqueles que eram capazes de eficazmente liderar uma célula and effectively multiply it. e efetivamente multiplicá-la. And I want to share those two factors right now. E eu quero falar desses dois fatores agora. The first factor O primeiro on fator, this, and this wasn't what this was the statistical study. isso é um estudo estatístico. This is what the statistics showed us. Isso é o que a estatística nos mostra. And there were two things that the statistics showed E duas coisas as estatísticas mostraram of leaders who were effectively able to lead a cell group. sobre líderes que eram efetivos na liderança de um grupo. The first one was prayer. O primeiro era a oração. This was the key. Essa é a chave. Those cell leaders Aqueles líderes de who célula prayed, que oram, who spent time with que Jesus, passam tempo com Jesus. they are the ones that God uses. Esses são os que Deus usa. Nothing to do with personality, Não tem nada a ver com personalidade. nothing to do with one gift. Nada a ver com um único dom. It has to do with Jesus in the people. Isso tem a ver com Jesus estando nas pessoas. Effective cell leaders Líderes efetivos, eficazes, prioritize prayer. priorizam a oração. This was the question in the study. Essa é a pergunta que tinha no estudo. How much time do you spend in your devotional time each day? Quanto tempo você usa para devocionais, você gasta no seu tempo de devocional diário? This was the exact question. Essa foi a pergunta exata que tinha lá. Prayer, Bible study. Por exemplo, oração, leitura bíblica. And this is what the people said. E é isso que as pessoas disseram. 11.7 said between 0 and 15 minutes. 11,7% disseram que gastam de 0 a 15 minutos. 33%, 15 to 30 minutes. 33% falaram que gastam de 15 a 30 minutos. And in the study, there was an exact connection between time spent with God and effectiveness in leading a cell group. E o estudo mostrou que há uma conexão entre o tempo que se gasta com Deus e a sua eficácia como líder. If you want to be an effective cell leader, Se você quer ser um líder eficaz, just spend time with Jesus. passe tempo com Jesus. Take that from 5 minutes to 15 minutes to a half hour of seeking God.
Passe de 5 minutos para 15, para meia hora, buscando a Deus. There was a relationship between time spent with God and effectiveness in leading the cell. Há uma relação clara entre o tempo usado com Deus, gasto com Deus, e o líder eficaz de célula. E a multiplicação da célula também. Because really, this is what Jesus said. Porque realmente isso é o que Jesus disse. He said, when you pray, Quando vocês orarem, enter into your room. vá para o seu quarto Pray to your Father who sees in secret. e ore para o Pai que está em secreto. And your Father who sees in secret E o Pai que vem em secreto will reward you. te recompensará. This is the key. Essa é a chave. Because what I was seeing in the study Porque o que eu estava vendo no estudo was the reward of the Father. era a recompensa do Pai. This was the reward of multiplication. Era a recompensa da multiplicação. But God is going to reward you in your job, E Deus vai te recompensar também no teu trabalho, in your family, na tua família, in your work, no teu in everything you do. onde você trabalha e em tudo que você faz. And that's what I found about effective cell leaders. E isso eu descobri sobre líderes eficazes de célula. Cuando hubo problemas en el grupo, Quando havia problema no grupo, siempre estaba pasando tiempo con Dios. essas pessoas estavam sempre passando tempo com Oh, Deus. Dios, ayúdame. Ó Deus, me ajuda. Ayúdame a ayudar a María para hablar más Me ajuda a ajudar a Maria para que ela fale mais. y para silenciar a Tomás porque él habla demasiado. E a silenciar Tomás porque fala muito. Ayúdame, Señor, a levantar otro discípulo. Ajuda-me, Senhor, a levantar outro discípulo. Señor, hay conflicto en mi grupo. Senhor, há conflitos no meu grupo. Yo no sé cómo manejarlo. E eu não sei como lidar. Dame sabiduría. Dá-me Y sabedoria. Dios estaba mostrándoles, E Deus estava dando isso. bendiciéndoles. Abençoando a eles. Entonces, hermano, hermana, Então, irmão, irmã, pasando tiempo con Cristo es clave. a chave é passar tempo com Cristo. Y es tan básico, ¿no es cierto? Isso é básico, certo? Pero de acuerdo con el estudio, Mas de acordo com o estudo, oración fue la clave. a oração foi a chave. Dile a la persona a la par de ti, oración es la clave. Diz a pessoa aí do teu lado, a oração é a chave. And there's good news, brothers and sisters. E há boas notícias, irmãos e irmãs. You can pray. Você pode orar. You can have more devotional time. Você pode ter um tempo devocional maior. You can do this. Você pode It's fazer not about isso. your personality. Não é a respeito da tua personalidade. It's not about your gender. Não tem a ver com teu It's gênero. not about your education. Não tem a ver com teu diploma. Es Cristo en É ti. Cristo em Es ti. el poder de Cristo en ti. É o poder de Es Cristo, Cristo em en ti. ti. É Cristo em Es ti. oración. É a oração. Es pasar tiempo con Cristo. É passar tempo com Es la Cristo. llenura del Espíritu Santo. É passar tempo com o Espírito Santo. En Ecuador, cuando estamos emocionados, la gente dice esto. Amén, amén. No Equador, quando a Haz gente está esto la perso- emocionado, faz assim. Amém, amém. Estamos emocionados. Wow, Estamos buen emocionados. punto. Haz esto a la persona a la par de ti. Faz isso com a Amén, pessoa do teu Joel. lado. Faz com barulho. Por favor. Me siento en casa. Me siento en casa. Me sinto em casa. Gracias. Okay, Obrigado, ahora obrigada. gracias, Harold. Gracias, Pastor Harold. Obrigado, pastor Haroldo. Pero, hermanos, eso es la clave. Mas, irmãos, essa é a chave. Y Dios puede llenarte. Yo sé que tú no tienes mucho tiempo. Eu I know sei que that tu you não don't have a tem, lot of time. eu sei que você não tem muito tempo, But remember, it's Jesus in you. mas lembre-se, Jesus habita em você. And God is calling some of you to stay up a little bit later before you go to bed. E Deus está chamando alguns a ficar acordados mais tempo antes de dormir. To take some time at lunch to spend time with Jesus. Chamando alguns a pegar um tempinho do almoço para gastar tempo com Jesus. He's going to give you wisdom. E Ele vai te dar sabedoria. He's going to fill you. Ele vai te encher. He's going to give you grace. Ele vai te dar graça. And that's what I found in this study. E foi isso que eu encontrei nesse estudo. And I found that those cell leaders who pray daily for the members E eu descobri que aqueles líderes que oram diariamente pelos membros de sua célula were also more effective. também eram mais efetivos. And so this is, and also spending time before the cell started. E também gastar tempo na presença de Deus antes do grupo começar. It really wasn't so much how much time they spent studying Não foi muito a respeito de quanto tempo eles gastavam estudando for su lesson. para a lição do grupo, Fue más preparándose a sí mismo. mas sim mais tempo preparando-se a si mesmos La llenura del Espíritu Santo.
com o Espírito Santo. Eso fue la clave. Essa é a chave. Entonces, hermano, hermana, Então, irmão, irmã, tú puedes dirigir una célula. tu podes dirigir uma célula, Dios um quiere grupo. usarte. Deus quer te usar. Formar parte de un equipo. Forme parte de uma equipe, De ser líder. Estoy acá. de ser líder. I'm ready. E diga, eu estou pronto. I'm ready to help. Eu estou pronto para ajudar. I'm ready to open my house. Eu estou pronto para abrir a minha casa. I believe that God is looking for more laborers. Eu acredito que Deus está procurando por trabalhadores. And Jesus is going to do it through you. E Jesus vai fazer isso através de você. So these are just some of the things that I learned. Então essas são algumas das coisas que eu aprendi. But there was one more thing. Mas teve mais uma coisa. It was prayer Era oração and diligence. e diligência. Prayer Oração and diligence. e diligência. In other words, what I found in the study, Em outras palavras, o que eu descobri no estudo no fue suficiente solamente quedarse en el aposento orando. que não era suficiente somente estar num aposento, num quarto orando. Muy bien. Es una traductora excelente, ¿no? Thank you. No fue suficiente estar en el cuarto. Los líderes efectivos permitieron que el Espíritu Santo le impulsaron para trabajar. Não somente foi necessário só a oração somente, mas também os líderes que deixaram que o Espírito Santo os empurrassem para o trabalho. But it wasn't just hard work. Não era somente um trabalho pesado, difícil. Some people are like Martha, they're always working. Tem gente que acha que tem que estar sempre trabalhando, But there's no anointing. mas não tem unção. The effective cell leaders, O líder eficaz de célula, they prayed eles and oravam listened closely. e escute com atenção. They didn't give up. Eles não desistiam, No se daban por vencido. não se davam por They vencidos. just continued. Eles continuavam. If they invited somebody Se eles convidavam alguém and the person didn't come, e a pessoa não vinha, they invited somebody else. eles convidavam outra pessoa. If they had a barbecue to invite friends Se eles tinham um churrasco para convidar amigos and people didn't like it, e as pessoas não gostavam, they did something else. eles faziam outra coisa. When there was conflict in the group, Quando havia um conflito no grupo, they talked to the people eles conversavam com o and povo they didn't give up. e não desistiam. And really the word diligence is the word that describes these people. E a palavra diligência é a palavra que descreve essas pessoas. And it's interesting that that's the word that Paul uses in Romans to describe leaders. E é interessante porque é essa palavra que Paulo usa para descrever os líderes em Romanos. Ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside ou exerce liderança com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. And that's really what I found in my study. E foi isso que eu descobri no meu estudo. I remember one professor. Eu me lembro de um professor, He looked at my research ele olhou nas minhas pesquisas and he said, what you found, Joel, in your studies is those leaders who pray and work hard are the fruitful ones. O que você descobriu, Joel, com essa sua pesquisa é que aqueles líderes que oram e que são diligentes são os que são eficazes. And I thought, is that all I found? Did I pay all that money just for that? E eu disse, foi isso que eu descobri? Eu paguei aquele dinheiro todo para descobrir isso? Que cosa, pero es tan sencillo. You can lead a cell group. Você pode liderar uma célula. Tan sencillo. Oración y diligencia. Precisa de oração e diligência. Tan sencillo. No es algo, no hay un secreto. Não é algo, não é um segredo, não é algo. Dios quiere usarte a ti. Deus quer te usar. Dios usa personas comunes y corrientes Deus usa pessoas comuns que no se dan por vencidos. que não se dão por vencidas. Y cuando la persona está muy cansado E quando a pessoa está muito cansada y quiere darse por vencido, e se quer dar por vencida, entra en su aposento para orar. ela entra no seu aposento para orar no Oh seu Señor, quarto. lléname, Oh, Senhor, me enche, dame la fuerza me dá força para continuar. para continuar. Esta persona en el grupo me da un poco de conflicto. Essa pessoa no grupo me dá um pouco de conflito. Ayúdame a ayudarle a ser un discípulo. Me ajuda a ajudar essa pessoa a ser um discípulo. And God will help you. E Deus vai te ajudar. And that's what I found. E foi isso que eu descobri. Proverbs 13:14. Provérbios 13 diz, 4, o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Amém? Amém?
There's a word in the Greek for diligence. Há uma palavra no grego para diligência. It's the word spoude. É a palavra spoude. Repeat that word after me. Repita essa palavra depois de mim. Repeat it again. Spoude. Repete de novo. It means, in the Greek, it means this. 1, 2, 3, 4. E em grego significa isso, movimento rápido em favor de uma pessoa ou causa. Apressar-se, ativo, produtivo, zelo, esforço, está em contraste à preguiça. This word spoude is found several places. In 2 Peter 3, 12 through 4, it's found here. E essa palavra é encontrada em 2 Pedro 3, 12 e 14. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível, spoude. Ahora, en portugués hay tres palabras, façam o possível, pero en el griego, spoude. Em português, nós temos que ter 3 palavras para traduzir. Façam o possível, mas em grego é para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. We read in 2 Timothy 2:15. E nós lemos em 2 Timóteo 2,15. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. In Hebrews 4:10 and 11 it says, Em Hebreus 4, 10, 11 diz, portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. spoude, Spoude. spoude. Tan sencillo. Oración y spoude. Tão simples. Oración y spoude. e spoude. The leaders who are not effective, they start making excuses. Os líderes que não são eficazes, eles começam a dar desculpas. No tengo el don del liderazgo. Não tem o dom da liderança. No funciona en Blumenau. Não funciona em Blumenau. No tengo la educación. Eu não tenho educação suficiente. Pero los líderes efectivos, Mas os líderes eficazes Señor, lléname. dizem, Senhor, me I'm enche. so weak, Eu sou tão fraco, but I'm going to keep on pressing on. mas eu vou continuar me esforçando. No voy a darme por vencido. Não vou me dar por vencido. Voy a continuar haciendo discípulos. Vou continuar fazendo Y discípulos. si esta persona salga del grupo, voy a buscar otro E discípulo. se essa pessoa sair do meu grupo, eu vou atrás de outra pessoa. Voy a cumplir la gran comisión. Eu vou completar a grande comissão. Tú vienes pronto. Tu vens logo. Spoude, Spoude. spoude, Spoude. spoude. Es tan sencillo. É tão simples. Por favor. Gracias, gracias, yeah, Pastor Harold. Oración y tú puedes hacerlo. Tú puedes Dios hacer. quiere usarle. Deus quer te usar. Esto es todo. No hay un don del liderazgo. No hay algo espectacular. Es tan fácil. Oración y... Y he visto eso en todo el mundo. Los que digan, Señor, yo no puedo, pero voy a depender de ti. Estoy cansado, pero no voy a darme por vencido. Voy a continuar haciendo discípulos hasta que Cristo venga. Yo voy a dirigir este grupo y levantar un ejército y Dios va a usarte. Y tú no vas a recibir la gloria. Dios va a recibir la gloria. Tu não vais receber a glória, Deus é que vai receber. Yo creo que hay suficientes personas acá para cambiar el mundo. Eu Para creio que há cambiar pessoas, Blumenau. eu creio que há pessoas suficientes nesse lugar para mudarem o mundo, mudar Blumenau. Hay tanto potencial en este templo. Tem tanto potencial nesse templo. Si cada persona puede decir, yo puedo formar parte de un equipo, abrir mi casa, ejercer mi don. Yo creo que podemos aún cambiar todo Blumenau. Okay. Thank you. Spoude. No, gracias, pero no. They got it. They got it.
traduzca, por favor. Okay, I will. Porque dice que uno puede entender 70%, pero este 30% es mucho, ¿no es cierto? Entonces, oh, yeah. O sea, eso fue hace 5 minutos, ¿no? Perdón. No, solamente oración y spudé. Okay. Yeah. We can change Bloomingdale. Yeah. Tem tanto potencial nesse lugar que nós podemos mudar Blumenau. É tão simples, somente com oração e com os poder. Hermanos, spudé. Eso, Tomás Edison, un famoso, dijo esto. Tomás Edison disse uma vez que o gênio é 99% transpiração e 1% inspiração. Y él fracasó 2000 veces antes de inventar el foco. E ele fracassou 2000 vezes antes de inventar a lâmpada. Y un periodista dijo, ¿tú sentiste como un fracaso fracasar 2000 veces? E um jornalista perguntou para ele, tu não te sentiu um fracasso, fracassando 2000 vezes? Él dijo, no, solamente fue 2000 pasos más adelante Não, para inventar el foco. eu entendo que foram somente 2000 passos adiante que eu tive que dar para inventar a lâmpada. Y los líderes efectivos, E os líderes eficazes, si uno salga del grupo, se um sai do grupo, eso no es un fracaso. isso não é um fracasso. Voy a discipular a otra Eu vou persona. discipular outra Si hay un pessoa. conflicto en el grupo, Se tem um conflito no voy a grupo, hablar con esta persona. eu vou falar com essa pessoa. Voy a hacer discípulos. Vou fazer discípulos Hasta que Cristo venga. antes que Jesus venha. Spudé. Spudé. Y cuando no tiene la sabiduría, E quando eu não tiver a sabedoria, ore. Ore. Va a orar. Señor, dame la gracia. Senhor, me dá a graça. No, yo soy débil, Eu sou débil, pero tú puedes darme la sabiduría. mas tu podes me dar a sabedoria. Y Dios va a hacerlo E Deus vai en fazer. tu debilidad. Na tua debilidade. Y la clave E a chave es no tener orgullo. é não ter orgulho. El momento que tú tengas No orgullo, momento que você tem orgulho, Dios no puede usarte. Deus não pode te Oh, usar. Señor, yo no puedo. Mas quando você diz, Senhor, eu No não puedo posso, hablar muy bien. eu não posso falar Y bem. me siento como un fracaso esta Eu me noche. sinto como um fracasso essa noite. O sea, no soy muy espiritual. Eu não sou muito espiritual. He pecado. Eu pequei. Yo soy un hombre como cualquier ser humano. Eu sou uma pessoa normal como qualquer ser humano. Yo soy un pecador. E eu sou um pecador. Pero tú eres poderoso en mí. Mas tu és poderoso em mim. Y por la sangre de Jesucristo E pelo sangue de Jesus Cristo, voy a cambiar el mundo. eu vou mudar o mundo. Recuerdes, es Cristo. Es la sangre de Cristo. Es la cruz. É a cruz, é o sangue de Jesus. No es tus obras tan buenas. Não, Es Cristo. não são as tuas boas obras, mas é Cristo. Y aún las personas que dicen, Señor, realmente no me siento como un pastor. E há pessoas que dizem, Senhor, eu não me sinto como um pastor. Cristo es el pastor. Mas Cristo é pastor. Y Él está en ti. E Ele está em Y Él você. usa personas comunes y corrientes. E Ele usa pessoas comuns. Y tú eres la persona idónea E tu és uma pessoa idônea para cambiar tu familia, para mudar a tua família, tu barrio, tu barrio, your neighborhood, o teu bairro, yeah, tu bajo, your work. And Proverbs 14:23. Provérbios 14:23 diz, todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. I remember when I went, just love the people. Simplesmente ame as pessoas. Continúa amando a la gente. Continue amando as pessoas. Y Dios va a usarte. E Deus vai te I usar. was in a cell group at Bethany World Prayer Center. Eu estava numa célula no centro Bethany World. It's a famous cell church. É um centro de oração, Me- é uma igreja famosa de célula, Many cell groups. com muitas células. I was in muitos a grupos. cell meeting, E eu estava numa reunião celular. and the leader was so happy E os líderes eram tão felizes. because he was going to multiply his cell. Porque ele ia
multiplicar a sua célula. The supervisor was there. O supervisor estava lá. The zone pastor was there. O pastor da rede estava lá. There were 40 people there. Tinha 40 pessoas lá. And I could just see the smile on the cell leader's face. E eu podia ver o sorriso no rosto daquele líder de célula. He was so happy. Ele estava tão feliz. And there was a cake there because they were celebrating a multiplication. E tinha um bolo lá, porque eles estavam celebrando a multiplicação. We had a wonderful feast that night. E nós tivemos uma maravilhosa meal, Comida, comida, barbecue. uma refeição. Deus te abençoe. Carne Carne. increíble. Barbecue. Churrasco, Coca-Cola. Coca-Cola. Ojalá que pudieras haber estado. I wish you could have been there. Eu gostaria que você tivesse estado lá para ver. Pero cuando todos los platos sucios estuvieron en la cocina y Mas- todos habían salido, Mas quando todos haviam saído e os pratos sujos ficaram na cozinha, me acerqué al líder celular. cheguei perto desse líder de célula. And I said, what was your secret? E eu disse, qual que é o teu segredo? How did you get to this point? Como que você chegou aqui? And he said, Joel, E ele disse, Joel, 9 months ago, 9 meses I atrás, was going to close this cell. eu ia fechar essa célula. I felt like a failure. Eu me sentia um fracasso. Nobody was coming. Ninguém estava vindo. But I kept on praying. Mas eu continuei orando. I kept on discipling the Eu people. continuei discipulando as I pessoas. kept on we kept on evangelizing. Nós continuamos evangelizando. And he said, somebody got saved in the cell E então alguém foi salvo na célula. and began to evangelize his friends. E começou a evangelizar seus amigos. And here we are today, E hoje estamos aqui, ready to multiply. prontos para And I didn't multiplicar. know it back then, E eu não sabia, but now I know mas agora eu that sei the word is que a palavra é Spudei que continue. continue. Tú puedes hacerlo. Tu podes fazer. No se da por vencido. Não se dê por vencido. Dios está contigo. Deus está contigo. Hay esperanza. Há esperança. Tú puedes cambiar este mundo. Podes mudar o mundo. Tú puedes cambiar Blumenau. Você pode mudar Blumenau. Dios está contigo. Deus está contigo. Dios puede usar a donkey. Deus pode usar um jumentinho. Um jumentinho. He can use us. Ele também pode nos usar. Gracias, Patricia. Gracias, Patricia. Yeah, God can use. He can take a valley of dry bones. Ele pode pegar o vale de ossos And secos he can raise up those dry bones. e levantar esses ossos. And that's what he can do in Blumenau. E é isso que ele pode fazer em Blumenau. But he's only going to use Mas ele somente irá usar personas débiles. pessoas débeis, deficientes. Personas que dicen, yo no puedo. Pessoas que dizem eu não posso, Él va a pasar por alto los orgullos. mas que passam por cima dos orgulhosos. Ele vai passar por cima dos orgulhosos. Yo tengo tanta educación. Eu tenho tanta educação. Yo soy tan talentoso. Yo tengo tantos Eu talentos. sou tão talentoso, eu tenho tantos talentos. Não. He only uses the weak Ele somente usa os fracos and those who depend on him. e aqueles que dependem dele. I've had the privilege of multiplying my cell several times. Eu tive o privilégio de multiplicar a minha célula várias And vezes. sometimes when my cell multiplies, it's only Celise and I in the cell, mi esposa y yo. E às vezes, quando multiplica a célula, só estamos eu e a minha esposa. Yo amo a mi esposa. E eu amo a minha esposa. Pero en la noche de la célula quiero que haya más personas aparte de mi esposa. Mas na noite da célula, eu quero que tenha mais gente além da minha esposa. Pero a veces después de multiplicar mi célula, solamente mi esposa y yo. Mas às vezes, depois da multiplicação, só sobrava eu e a minha esposa. Y después de algunas semanas, E depois de algumas semanas, recordamos la palabra. nós nos lembramos da palavra. Debemos hacer algo. Nós devíamos fazer alguma coisa. Y yo recuerdo una vez hubo un hombre que se llama Pablo. Teve uma vez um homem, eu me recordo dele, ele se chama Paulo. Él quería venir a mi célula, Ele queria vir na minha pero célula, perdió su trabajo, su gasolinero, su trabajo, su trabajo. mas ele perdeu seu emprego. No tenía ni carro. Não tinha nem carro. Yo tenía que recogerle E eu tinha que ir lá buscar en mi ele, carro. no meu carro. Y él tenía como 7 personas en su familia. E ele tinha, tipo, 7 pessoas na família. Y yo era pastor en aquel entonces. E eu era pastor naquela época. Muy cansado. Muito cansado. Y aún llevándole siempre en su casa, y toda su familia descendiendo de las escaleras. E eu chegava lá para buscá-lo, e eu buzinava e descia todo aquele pessoal. Y luego la célula.
iam para a célula. Y estaba tan cansado después. E eu era tão cansado depois. Yo no sentí el don de llevarle a la casa. E eu não estava sentindo o dom de levar eles de volta para casa. No sentí mucha emoción. Oh, no hubo mucha emoción para Ele não- llevarle a la Eu não casa. estava muito emocionada por ter que levá-los de volta para casa. Pero tenía que hacerlo. Mas eu tinha que fazer. Pude. Pude. Hazlo, voy a hacerlo. Faça-o, eu vou fazer. Y por 9 meses E por 9 meses, tenía que llevarle a la casa. eu tinha que levar eles de volta para casa. Pero en el carro Mas no carro, tuve la oportunidad eu tive a oportunidade. de llevarle a través de la ruta la capacitación. Eu tive a oportunidade de levar ele, dar a ele capacitação, Discipularle. discipulá-lo. Y después de 9 meses, E depois de 9 él meses, multiplicó de mi grupo. ele multiplicou do meu Y grupo. luego multiplicó E nuevamente. depois multiplicou novamente. Ahora tengo nietos de él, o sea, tengo nietos de Pablo. E agora eu tenho netos do Pablo. Espirituales. Paulo, espirituais. Yo no estoy diciendo esto para jactarse de mí mismo, Eu não estou falando isso para me vangloriar. porque no hay nada de jactarse. Porque não há o que se Es vangloriar. solamente spudé. Somente You can escolher. do this. Você pode fazer You can isso. do it. Você pode fazer. Oración y spudé. Oração e escudo. God wants to use you. Deus quer te usar. Just don't give up. Apenas não desista. He'll show you. Ele vai te mostrar. I believe there's enough firepower here to manpower, women power to change the world. Eu creio que aqui tem poder suficiente, né, potencial nos homens e nas mulheres para mudar o mundo. Remember that the factors that lead to success are not outside the leader's control. Lembre-se que os fatores que levam ao sucesso na liderança da célula não estão fora do líder, eles estão sobre Approve ele. the opportunities. Aproveite as oportunidades. Stop making excuses. Pare de arranjar desculpa. There were two people that sold shoes. Tinham 2 vendedores de sapatos. Foram a uma tribo selvagem, esses 2 vendedores de sapatos. Ambos perceberam que as pessoas não usavam sapatos. Um fez contato com o escritório central. Nossa empresa não tem futuro aqui. Não há mercado para o nosso produto. Ninguém usa sapatos. O outro vendedor disparou seu telefonema assim: encontramos aqui um mercado que é uma mina de ouro. Todos precisam de sapatos. Spudé. No. Hay un mercado increíble en Blumenau. Tem um mercado incrível Todos em Blumenau. necesitan zapatos. Todos precisam de Todos sapatos. necesitan a Jesucristo. Todos precisam de Jesus Todos Cristo. necesitan la vida eterna. Todos precisam da Y vida tenemos eterna. la respuesta. E nós temos a Es resposta. Cristo en ti. É Cristo Es em ti. Cristo en ti. É Él Cristo quiere em ti. usarte. É Ele que faz. Y no creemos que hay un pastor Harold, el gran pastor, él debe hacer todo. No, ustedes son los pastores. Nós não cremos que é o pastor Haroldo que tem que fazer tudo. Nós temos que fazer. El rol del Harold es prepararles a ustedes para hacer la obra del ministerio. O trabalho do pastor Haroldo é preparar vocês para a obra do ministério. Él es el coach. Ele é o coach, ele é o treinador. Nosotros somos los obreros, dice la Biblia. E nós que somos os obreiros, é isso que diz a palavra. Pero Dios solamente va a usar personas débiles que dicen, yo voy a depender de ti y no voy a darme por vencido. Mas Deus vai usar somente aqueles que percebem que são débeis e que não se dão por vencidos e que confiam e dependem de Deus. Voy a ser discípulos hasta que Cristo venga. Que vão fazer Através de discípulos até que Jesus venha através de células. Do you see only giants? Você vê somente os gigantes? Or do you see the giants and the power of God to overcome them? Ou você vê os gigantes e o poder de Deus para vencê-los? The 10 spies only saw the giants in the land. Os 10 espias só viam os gigantes na terra. But Caleb and Joshua saw the giants, but they saw the power of God to overcome the Mas giants. Josué e Caleb, apesar de verem os gigantes, também viam o poder de Deus para combater os gigantes e vencê-los. God can do it. Deus pode fazer. I'm excited, Pastor Harold, Eu estou muito feliz, pastor Haroldo, because this is the result of the study of 700 cell leaders. porque esse é o resultado do estudo de 700 células. Oración y espudé. Oração e escudé. It's not about outward things.
não é sobre coisas externas. It's about Jesus in you. É sobre Jesus dentro de nós.